Fala galera, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido através dos meus inscritos, que é sobre T-Jet é uma boa opção de compra para carro dia a dia? Então vai ser um vídeo que eu vou explicar a minha experiência, a experiência de algumas pessoas que eu conheço que tem T-Jet, amigos, conhecidos, se vale ou não vale a pena comprar um T-Jet para uso diário, tá? Então, vamos lá, eu vou, antes de mais nada, dar a minha opinião sobre o que eu vivencio, que pessoas próximas vivenciam. Cada caso é um caso, tá? Primeiro eu vou explicar um pouquinho a minha história para vocês entenderem o contexto de tudo. Eu tenho uma empresa aqui na minha cidade e eu preciso atender clientes todos os dias. Eu atendo uma média de 5 a 7 clientes diários. Então eu tenho que me deslocar muito, de um canto da cidade ao outro canto da cidade. Então eu pego muito trânsito, eu pego alguns trechos de BR, eu pego muito trecho urbano também, de sobe morro, desce morro, tem que parar para atravessar, fazer uma travessia, sinal, enfim. Então, todo esse contexto aqui vai ser baseado na minha experiência e eu estou explicando para vocês mais ou menos como é o meu uso do carro. Quando eu comprei o carro, eu tinha um Uninho e o Uninho eu usava ele para pau para toda a obra. Eram meus atendimentos o dia inteiro e ele super me atendia. Quando eu comprei o Bravo, a priori eu tinha comprado, mas não seria um carro para dia a dia. Mas infelizmente aconteceram algumas coisas que eu não consegui comprar uma motinha na época. E eu tive que usar o carro como uso diário durante 8 meses, tá? E nesses 8 meses, o que eu posso falar para vocês não é um carro para uso diário. Vou explicar alguns motivos para que o T-Jet não é um carro para uso diário. Primeiro de todos, galera, é o consumo do carro. O carro original, sem nenhum tipo de modificação mecânica no caso, ele dá uma média de 7 a 9 km por litro na gasolina. Aí muita gente fala, beleza, pelo carro que pela potência que é uma média boa. Sim, é uma média boa, mas levando em consideração que você tem um carro turbo, toda hora você vai querer dar uma pisadinha, principalmente se for no início. E com isso, essa média cai. E assim, eu tô dando uma média sendo bem generoso, 7 a 9 km por litro, mas normalmente faz menos, tá? Se você usa o carro diariamente, é sinal, é trânsito, é você acelerando, saidinha de sinal, enfim. Se você andar bem tranquilo, entre 7 e 9 km por litro. Então esse é o primeiro ponto negativo para você não comprar um Bravo T-Jet, ou um Punto T-Jet, ou um Linha T-Jet, para ser um carro daily, um carro de dia a dia. Porque o consumo dele não é nada bom, tá? Segunda, ponto negativo para você não comprar um T-Jet para uso diário. A manutenção do carro. O povo pergunta, o T-Jet tem uma manutenção cara? A manutenção do T-Jet não é a mais cara, mas em comparação a uma moto ou a carros populares, Uno, Palio, Gol, enfim, você tem uma manutenção bem mais cara. Aí você vai falar, o que você me fala de manutenção mais cara? Óleo do carro é praticamente o mesmo valor. O melhor óleo para você colocar é o Motul, uma média de 150 a 200 reais para fazer a substituição desse óleo, a troca do óleo. Mas eu digo muito em relação a correia, polia, turbina, coletor, outras coisinhas que podem ir aparecendo quando você fica usando o carro dia a dia. Pneu, por exemplo, os pneus do meu carro, eu troquei recentemente os 4. Eu paguei uma média de 400 reais em cada um dos pneus. Mas esse valor que eu paguei foi dos pneus mais baratos, assim, digamos. Eu uso Dunlop Direza, 225-45-17. E tem a Michelin, Yokohama, essas marcas são bem mais caros. Mas uma outra desvantagem é a questão dos pneus, né? Que está tudo relacionado à manutenção do carro. Então, se você pensa em comprar um T-Jet e vai usar o carro dia a dia, pensa muito em relação à manutenção do carro também. Outro ponto que eu acho que é um dos pontos mais cruciais na hora de você comprar um carro T-Jet, pensando no uso diário dele mesmo, é a depreciação do carro. T-Jet já não tem uma boa fama, já é um carro que a galera queima um pouquinho aí no mercado, não é um carro de uma revenda muito boa. E se você tem um T-Jet com muito quilometrado,
já vai desvalorizar na hora de você vender futuramente. Eu não sei quais as pretensões de cada um, se você quer ficar com o carro 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, meses, dias, enfim. Mas a depreciação do carro, ela também é levada muito em consideração. Vamos supor um exemplo, você pega o carro com 80 mil quilômetros rodados. Aí você vai ficar com o carro 3 anos. Se você roda 20 mil quilômetros por ano, aí daqui 3 anos você vai ter um carro com 140 mil quilômetros rodados. Então isso tudo tem que ser levado em consideração também. Quilometragem alta desvaloriza bastante o carro. E também quilometragem alta tem relação com manutenção, né? Porque quanto mais você anda, mais você vai gastar com manutenção, com gasolina, com tudo. E outra coisa, galera, que também está um pouco relacionada à depreciação e manutenção, eu digo que você ter um Tijet no carro, o porte que é, para uso diário, você surra muito o carro. Tijet é um carro, digamos que um pouco mais duro, um carro mais firme, e não é um carro tão confortável para você usar ele dia a dia. Você vai passar em ruas mais desniveladas e tudo mais, e você não vai ter um conforto que, um exemplo, sei lá, um Corolla tem. E isso, consequentemente, vai surrando o carro, né? Não que o Corolla seja um carro para uso diário, eu não tô falando isso. Não tô falando isso, mas eu digo que isso vai surrando o carro vai criando alguns problemas, defeitos, depreciando, e é basicamente isso. Então, galera, resumo de tudo. Tijet é um bom carro para uso diário? Na minha opinião, não. Mas existem as exceções. Se você quer o Tijet para andar 1 km por dia, às vezes você trabalha perto de casa e você tem que deslocar 1 km por dia, aí salva as exceções, né? Mas se você, assim como eu, roda de 20 a 50 km por dia, eu acredito que o Tijet definitivamente não é uma boa compra para você para o uso diário, tá? Eu só vim aprender isso com a prática, né? Como eu falei com vocês, eu tinha pretensão de comprar o carro e ter uma moto. Agora eu tenho, depois eu vou fazer até um vídeo, ó, a motinha aí, comprei uma motinha. E o Tijet agora é um carro para final de semana, tá? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Não fique chateado se eu cortei o barato de você que está querendo comprar um Tijet para uso diário, mas eu tô aqui para ajudar vocês, para vocês não entrarem em uma enrascada, em furada, nem nada do tipo. Já vi gente rodar com Tijet em Uber, em Cabify, em 99, então eu não sou a voz da razão, eu tô passando a minha experiência e a experiência de amigos próximos em relação a ter o Tijet como um carro diário, e definitivamente ao meu ponto de vista, ao ponto de vista de muitas pessoas que eu conheço, não vale a pena. O videozão de hoje foi esse. Se você gostou, likezão. Se você não gostou, dislike. O importante é que você avalie o vídeo. Valeu!